Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Douglas William, sou membro do PET de Engenharia Elétrica da UFRN e hoje eu estou aqui para dar continuidade à nossa playlist de resolução de questões do ENAD 2019 acerca dos conteúdos específicos do curso de Engenharia Elétrica. Então, vamos lá conhecer mais uma questão. Então, a questão de hoje é a questão número 31, que caiu no ENAD 2019, e ela é uma questão que trata acerca de mobilidade eletrônica. Então, vamos lá conhecer a questão. Ela diz o seguinte: os nanotubos de carbono, elementos com comprimento de 1 bilionésimo de metro, oferecem elevada condutividade elétrica à temperatura ambiente, constituindo-se em extraordinário potencial para a indústria eletrônica. Segundo pesquisadores, um nanotubo de carbono seria até 70 vezes melhor condutor que o silício, que é utilizado principalmente nos processadores e memórias de computador. A mobilidade dos elétrons é um dos principais componentes da condutividade elétrica. Mede o deslocamento dos portadores de carga, elétrons, sobre o efeito do campo elétrico. Considerando-se um aglomerado de nanotubos de carbono da ordem de 0,3 milímetros à temperatura ambiente, aproximadamente 300 Kelvin, a mobilidade eletrônica média nesses nanotubos alcança esse valor aí de 100 mil, certo? E aí a gente pode destacar aqui, né, que ele já está informando aqui a mobilidade eletrônica dos nanotubos. E aí vamos seguir. Considere que a condutividade para o silício intrínseco é dada por, e aí ele nos apresenta uma expressão para que a gente consiga calcular a condutividade, que depende da concentração de portadores intrínsecos, o NI, o módulo da carga de um elétron, o E, né? E também aqui da mobilidade dos elétrons e mobilidade das lacunas, certo? E aí é justamente isso que ele está explicando aqui no enunciado. A questão continua. Considere ainda, em relação à condutividade elétrica do silício, a temperatura ambiente, os parâmetros. E aí a questão nos informa alguns parâmetros, né? A condutividade do silício, a concentração de portadores e também a mobilidade das lacunas. E a questão diz: de acordo com as informações apresentadas e considerando a temperatura ambiente, quantas vezes maior é a mobilidade eletrônica dos nanotubos de carbono comparada à mobilidade eletrônica do silício? Então, observem que a questão ela está querendo quantas vezes maior é a mobilidade eletrônica dos nanotubos em relação à mobilidade do silício. Então, a questão está querendo justamente uma relação entre grandezas, que é justamente o μ, vou colocar aqui dos nanotubos, μn, sobre o μe, que aqui é o μ do silício, que é justamente dado aqui por essa expressão, né? Esse μe aqui. Em relação à mobilidade dos nanotubos, já foi informada na questão que é justamente esse valor aqui de 100 mil. Então, a gente já tem esse valor aí do numerador. A gente precisa calcular o valor do denominador aqui, que é justamente a mobilidade eletrônica do silício. Para isso, a gente pode utilizar a expressão e os parâmetros que foram informados na questão. Então, observem que aqui na expressão, como eu falei, nós temos a condutividade, que já é informado na questão, temos a concentração de portadores, que também é informado na questão, o módulo da carga aqui de um elétron não é informado, mas a gente sabe que o valor do módulo aqui da carga de um elétron elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19, certo? Esse aqui é um valor que a gente rotineiramente utiliza. E aí nós temos também a mobilidade das lacunas, que foi informada, e a gente com isso consegue calcular justamente a mobilidade dos elétrons, que para esse caso é do silício, né? Então vamos lá calcular esse valor. Bem, a gente tem que a condutividade, que aqui foi dada como 4,16 vezes 10 a menos 4. Então, 4,16 vezes 10 a menos 4 vai ser igual. E aqui, é, uma coisa que é importante ressaltar é que todos esses valores eles estão sendo dados em metros, certo? Então a gente vai ter que se atentar a isso ao final. Mas vamos lá. Isso aqui é igual a NI, que é 10 elevado a 16, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, né? O módulo da carga de um elétron, vezes μe, que é o que a gente quer encontrar, mais a mobilidade das lacunas, que é 0,06. Então, através dessa expressão aqui, isolando o μe, a gente vai ter o seguinte: o μe vai ser dado por 4,16 vezes 10 elevado a menos 4, dividido por 10 elevado a 16, vezes 1,6
vezes 10 a menos 19. Isso tudo menos esse valor aqui, né, que está somando, de 0,06, certo? Então, aqui a gente pode fazer algumas simplificações. Observem que a gente tem 10 elevado a 16 multiplicando 10 elevado a menos 19. Isso aí resulta em 10 elevado a menos 3. Se a gente jogar isso aí para o numerador, isso aí vai ficar 10 a terceira. E esse 10 a terceira multiplicado com 10 a menos 4 vai resultar em 10 elevado a menos 1. Então, a gente vai ter a seguinte estrutura aqui, ó. Vou colocar aqui na ME, vai ser igual a 4,16 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 1 menos 0,06, certo? E aí, 4,16 dividido por 1,6 vai dar justamente aqui 2,6 vezes 10 a menos 1 menos 0,06. Então, a gente encontra que esse valor da mobilidade do silício é justamente 0,2 aqui metro quadrado, V a menos 1, opa, que não é sobre S. Deixa eu só apagar isso aqui. E no caso, S a menos 1, certo? E aí, observe, como eu falei, a gente precisa de uma relação entre grandezas. E aqui a gente tem, ó, metro quadrado, e observe que a mobilidade dos nanotubos está em centímetro quadrado. Então a gente vai precisar converter, certo? A gente sabe que 1 centímetro, na verdade 1 metro, né? São 100 centímetros. Então a gente vai ter aqui, ó, 10 elevado à segunda. Isso aqui é o quadrado, né? Já que a gente tem metro quadrado aqui. Então, fazendo aqui essa conversão, a gente vai ter aqui 0,2 vezes 10 à quarta. Então, 0,2 vezes 10 à quarta. Centímetro, né? Quadrado. V elevado a menos 1. S elevado a menos 1. E aí, nós vamos ter aqui, ó, o valor de 2.000 centímetros ao quadrado. V a menos 1. S a menos 1. Então, a nossa relação entre as grandezas vai ser dada da seguinte maneira. A mobilidade dos nanotubos, que é 100.000, dividido pela mobilidade do silício, que é 2.000. Então, nós vamos ter aqui, ó, que esse valor de G, que é justamente a relação entre as grandezas, vai ser 100 sobre 2, que dá 50. E aí vamos observar nas nossas alternativas se a gente encontra esse valor. Observe que justamente a gente tem aqui esse valor na letra D, que é justamente a resposta da nossa questão. Então, essa foi a resolução da questão. Eu espero que vocês tenham entendido. É uma questão que envolve conceitos bem mais profundos, só que a resolução dela envolve basicamente o que a questão deu no problema, que a questão deu, na verdade, né, no enunciado. Então, acaba que é uma questão bem fácil de resolver. E espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. E até a próxima com a nossa continuação da playlist de resolução de questões do Enem 2019. Até a próxima!